Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana com vocês aqui. A última semana a gente não teve live e agora a gente está voltando com mais um tema bacana aí para vocês. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né? Os Jovens com Propósito. A gente tem trabalhado com vocês com algumas lives, conversando sobre temas cristãos. A última foi com o pastor Luiz Felipe, o Pepe, que a gente conversou sobre ser cristão nos dias de hoje. E hoje a gente vai falar de mais um tema muito importante com o pastor Douglas. Ele é pastor e professor de filosofia. E aí a gente vai debater um tema que é muito, mas muito importante, né? Que são as minorias, direito civil e o cristianismo. A gente precisa debater esse tema, a gente precisa falar sobre temas que muitas vezes a igreja não quer falar, a igreja não quer debater, a igreja foge de determinados assuntos, né? Gente, só não repara, hoje a que eu chamo de Pipita, minha calopsita resolveu dar sinal de vida aí, daqui a pouquinho ela sossega. Fica tranquila que daqui a pouquinho ela para. Mas é um tema que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de debater. A igreja em si, né, tem evitado falar sobre um tema que muitas vezes eles consideram desconfortável ou polêmico, mas isso tem que ser conversado, isso tem que ser debatido. Tá bom? Daqui a pouquinho o pastor Douglas já está na linha aqui com a gente, daqui a pouquinho eu coloco ele com vocês aí. É o seguinte, nossa agenda já está sendo construída, tá? Como vocês sabem, a gente começou lá atrás com uma série de entrevistados e agora a gente tem trabalhado e construído a nossa agenda aos poucos. Então, provavelmente, daqui a 15 dias, nós não teremos a live. Provavelmente eu vou adiantar para a semana que vem, porque na outra semana eu não vou estar por aqui. E a partir disso, a gente deve continuar seguindo esse tema que vai ser discutido hoje. A gente deve falar um pouco de inclusão social. E na outra semana, a gente vai falar sobre o cristianismo e as denominações, tá? E mais para frente a gente vai falar sobre o cristão e a música. A gente já está terminando de conversar com esses convidados, fechar a agenda e aí eu libero para vocês em breve essa agenda certinho aí. Vem muita coisa bacana aí. Lembrando que, como eu falei no último episódio, todos os episódios daqui uns dias vão estar disponíveis no formato podcast no Spotify, tá? E a gente está trabalhando outras surpresas para vocês aí em breve, tá bom? Não vou me delongar muito, vou trazer agora com vocês o pastor Douglas, que vai falar um pouquinho com vocês sobre o tema de hoje. Vamos lá. Olá, Douglas, muito bem-vindo à nossa live. Como vai você? Boa noite. Eu vou bem, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem também. Muito bem. Se apresente um pouquinho para o pessoal, para eles te conhecerem. Pastor, professor de filosofia, que eu acho isso extremamente interessante. Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, as famílias de vocês. Bom, meu nome é Douglas. Eu, graças a Deus, o Senhor Jesus me acolheu há 25 anos atrás, né? Que pela graça dele eu me tornei filho de Deus. Eu sou filho único de uma mãe italiana e um pai negro, de uma mulher. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa, Tatiana, que trabalha com comportamento organizacional, pai do Emanuel e do Cauã. Nós tivemos a graça de Deus de nós sermos adotados pelo Cauã como pais, né? O Cauã está com 13 anos agora. Sou formado em teologia, filosofia, sou professor de teologia na minha igreja, né? Já fui na FAT, que foi uma faculdade de teologia muito boa, que teve aqui em Belo Horizonte, um projeto muito lindo, muito bonito. No CTMDT, sou professor de filosofia no Colégio Batista Mineiro, já fui professor de filosofia no Colégio Magno Agostiniano. E sou apaixonado com filosofia política, com a Idade Média, né? Geralmente aquele período que o pessoal não gosta muito,
O Juliano tem uma calopsita, né? E eu tenho uma cachorrinha aqui, a Dandara, né? Que é uma Cocker Spaniel toda espevitada, que nem a família é. Certo. Gente, para quem não sabe, eu falei que eu conheci o pastor Luiz Felipe na última live há mais ou menos uns 15 a 20 anos. E agora eu acho que eu vou ter que entregar a sua idade, né, Douglas? Gente, o Douglas foi meu líder, a Tati foram os meus líderes na época de Unijune, gente. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha mais ou menos os meus 10 anos de idade. Então, por aí, vocês já imaginam como é que tá a soma das idades aí. A soma das idades não chegando no dilúvio, tá bom, né? Na época da Arca de Noé tá ótimo. É o seguinte, Douglas, vamos lá. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, para deixar esse tema inicialmente já bem claro para o pessoal. Quando a Certo. gente fala de minorias, políticas afirmativas, direitos civis e cristianismo, explica e conceitua para a gente inicialmente o que são as minorias. Tá. Na verdade, quando nós vamos tratar desse tema de minorias, as pessoas geralmente elas pensam em termos quantitativos, né? Elas pensam numa parcela da população que tem menos pessoas integrando aquele grupo. Minorias é um termo que se aplica de uma forma qualitativa. É sempre no sentido de qualidade. Então, você tem aí atualmente, né? E eu vou dizer por que atualmente. Minorias que são as mulheres, né? E mulheres são a maior parte da população aqui no Brasil, por exemplo, né? E também no mundo. Você tem os negros e pardos, que é outra minoria que quantitativamente é a maior parte da população. Você tem uma outra minoria que é considerada aqui no Brasil, que são os LGBTQI+. Você tem os deficientes, né? E aí deficientes de qualquer espectro. Agora, é muito interessante. Então, tem a ver com a questão de igualdade e equidade, com essa situação, dessa condição de que determinados grupos, apesar da constituição dos países, garantirem, a partir do discurso iluminista da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, da Revolução Americana, dos direitos iguais, que a Constituição desses países não consegue colocar para esses grupos, por N motivos, na prática a questão da igualdade, que é garantida na Constituição. Por exemplo, se nós formos, mas o conceito de minoria ele pode mudar no tempo e ele pode mudar no espaço também. Na Coreia do Norte, os cristãos são uma minoria. Por quê? Porque a Coreia do Norte é um estado laicista. O estado laicista é o estado ateu, aquele que não permite religião nenhuma. Né? Tanto que na lista dos 10 países que mais perseguem cristãos no mundo, a Coreia do Norte é o país que mais persegue. E também no Império Romano, ali no século I e no século II, os cristãos foram uma minoria perseguida, apesar da grande quantidade de cristãos que existia na época também. Pois é, aí você já matou uma das perguntas que eu ia fazer, porque a gente muitas vezes tem o conceito errado que minoria é quantitativo, né? Isso aí você já deixou claro. E tem uma coisa gente, para quem tá nos vendo aí, eu acho muito importante ressaltar o seguinte. Quando o Douglas falou que ele gosta de estudar a história, vamos dizer assim, né, Douglas? De conhecer a história, do que igual você disse mesmo, da época medieval e tal, gente, é importante conhecermos e entendermos a história, tá? Para a gente poder chegar onde nós estamos hoje. Porque a gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, que ele está completamente polarizado. Então chega no momento que você dá pitaco sobre determinado tema, você fala sobre outra questão que muitas vezes você não tem conhecimento nenhum, não conhece a história, não sabe o porquê daquilo, mas está na rede social, eu quero opinar. Então, gente, a gente tem trazido esses temas
relevantes aqui para a discussão, para a gente entender isso. Poxa, minoria não é quantidade, tá? Ele acabou de colocar essa informação aí para a gente, como também é importante a gente entender o contexto histórico da situação. Ô Ju, Sim. eu não sei se é só para mim, mas sumiu seu áudio aqui. Voltou. Voltou? Beleza. Voltou. Voltou? Ok. Então, gente, é importante, eu quero deixar isso destacado. É importante. Agora sumiu de novo. Vamos ver se ela volta. Uma coisa que é importante, gente, a gente destacar é que esse tipo de postura, antes da gente falar, opinar ou ter certeza de algo, vamos entender o contexto, vamos ver a história, vamos ver o porquê que as coisas têm acontecido, tá? Por que a gente chegou onde nós estamos hoje, tá? E Douglas, quando a gente fala eu quero puxar um pouquinho para esse tema que a gente está vivendo hoje, de algo muito polarizado, né? Voltamos de novo. Tá bem ruim o áudio. Eu não consigo te ouvir. Tá, melhorou? Como é que tá o áudio aí agora? Tá ouvindo? Tô. Tá, ok. Tô começando a desconfiar que a gente tem um problema aí dessa transmissão, do Skype relacionado às nossas transmissões. Que a gente teve outros problemas, mas isso aí a gente vai resolver em breve. Então, assim, Douglas, a gente tem um momento muito polarizado hoje, que as pessoas não estão se preocupando muito em conhecer a história e entender o porquê de cada coisa e o seu fato, né? Quando você fala de políticas afirmativas, o que isso representa? Tá. Antes eu queria fazer um comentário sobre uma coisa muito importante que você falou. As pessoas, elas têm direito às suas opiniões, ok? Claro que, como disse Montesquieu no século XVIII, o Estado é limitado pelas leis, né? Toda liberdade é limitada. Então não existe essa conversa de que a minha liberdade de expressão, a minha liberdade disso, ela não tem limite. Toda liberdade tem limites. E o limite da liberdade são as leis, né? Desde que a sua liberdade de expressão não esteja se desenvolvendo para o lado de crimes e por aí vai, sem nenhum problema. Mas o Platão, do século V, ele dizia que o conhecimento desenvolvido pela doxa, a opinião, ele é um conhecimento inseguro, porque ele não é baseado em fatos, né? Então tem a ver com o que você falou, essa questão importante aí do estudo. Quando eu falo de políticas afirmativas, nós estamos falando de um amplo leque de questões sociais, de questões culturais, trabalhistas, legais, que envolvem a proteção a esses grupos, né? Hoje, no Brasil, são grupos como a população negra e parda, as mulheres, a população LGBTQI+, os deficientes, né? Físicos, auditivos, neurológicos, todo esse amplo espectro aí que envolve a deficiência. Bom, então, o que eu posso falar? Por que a política afirmativa surgiu, né? Em alguns casos, como na questão das cotas raciais e outros, ela é entendida como uma conexão com a história, como você disse, né? Muitas vezes, o que nós dizemos, né? Nós dizemos assim, olha, eu não tenho nada a ver com o passado, eu não cometi esses atos, eu não fiz essas coisas, eu não concordo com elas, e eu não tenho que pagar por elas. Nós temos uma dificuldade enorme de entendermos que nós vivemos em sociedade e que a sociedade na qual nós vivemos hoje é o produto das gerações antepassadas e que nós estamos conectados. E que se a riqueza de hoje, se existe riqueza hoje, é por causa daquelas gerações. E se existe miséria, preconceito e problemas, é também por causa daquelas gerações.
Então, as políticas afirmativas, um dos objetivos delas é estabelecerem como se fosse o pagamento de uma dívida histórica. Sim. Entendeu? Como se fosse o pagamento de uma dívida histórica que nós temos com determinados grupos. E aí eu pergunto, por que o cristão, ou vamos dizer assim, a religião, tá? Ela tem tanta dificuldade de debater isso, de colocar isso de forma clara? Tá? Dentro da percepção que eu venho me concentrando nisso, Juliano, de uma forma bem firme há mais ou menos 12 anos. Uhum. A reflexão foi se desenvolvendo aos poucos na questão LGBT, na questão feminina, na questão negra, na questão cristã. E uma coisa que eu tenho percebido é que os cristãos brasileiros, eles estão fazendo a mesma coisa que os cristãos americanos. Eles têm o sentimento de que eles pertencem a um determinado grupo. Então, lá nos Estados Unidos estão os republicanos. Eu não estou dizendo que não tem cristãos democratas, mas é aquela polarização, republicanos e democratas. Como se a agenda dos republicanos ela fosse completamente cristã. Então, você identifica ali a agenda republicana contra o aborto, contra a eutanásia, contra isso, contra aquilo mais. E nós temos muitos cristãos no Brasil, e isso eu estou falando no geral, porque tem outros que não, que eles entendem que ser cristão é ser contra o aborto, é ser contra cotas sociais, é ser contra isso, é ser contra o movimento negro, é ser contra o movimento feminista, é ser contra isso. Eu sempre digo o seguinte, eu como cristão, eu não concordo com... eu sei que em algum momento as minhas premissas, aquilo que me orienta, a minha visão de mundo, que é a cristã, irá entrar em conflito com um ou outro aspecto desses movimentos. E eu não estou defendendo movimentos aqui, estou defendendo essas pessoas, né? Mas eu acho que os cristãos, eles têm essa dificuldade enorme de perceberem a dor desses grupos, em grande medida porque eles assumiram muito uma posição que grupos políticos são muito interessados nessas posições de polarização de nós contra eles, né? Uma coisa que começou com o PT e que continuou ganhando muita força no governo Bolsonaro. Né? Então nós somos desse jeito e eles são desse jeito. Então nós odiamos eles, nós não conversamos com eles, nós não temos nada para aprender com eles. Né? E Jesus dialogava com todo mundo, conversava com todo mundo. Jesus ia nos lugares que crente não ia querer ir, né? Naquelas festas de publicanos e pecadores. Publicanos são criminosos de colarinho branco, né? Porque eles eram cobradores de impostos. Tinha ex-prostituta como discípula de Jesus, né? Que foi inclusive uma das testemunhas da ressurreição. Então, eu fico muito preocupado quando falta aos cristãos, e eu sou um cristão, e a gente tem que tomar muito cuidado, falta esse olhar de misericórdia, de acolhida, porque não é fácil ser negro nesse país, não é fácil ser mulher nesse país, não é fácil ser LGBT nesse país, não é fácil. Você concorda, aí nós já estamos entrando em outro campo, você concorda com o comportamento de determinados grupos desses? Não, mas nós não estamos discutindo isso aqui. Né? É uma situação, Douglas, que de certa forma me entristece e tem me levado a refletir muito sobre isso recentemente. Você ter um posicionamento político é uma coisa, né? Eu posso ter meu posicionamento político, eu posso divergir das opiniões do próximo, eu posso divergir da forma da pessoa de pensar, mas eu tenho que ouvi-la
primeiramente, porque não tem como eu montar a minha opinião, montar a minha forma de pensar, chegar a uma conclusão sem ouvir outras partes, né? Sim, Isso é muito importante ser colocado. Como também a gente tem que entender que o campo da política é uma coisa, o campo do cristianismo, que eu falo cristianismo é entender o outro, amar o outro, fazer o que Jesus fazia, né, é algo totalmente diferente. Né? Você falou exatamente como eu tenho refletido e pensado sobre isso. A gente, nesse momento de divisão, a gente está esquecendo exatamente das minorias. sim. Exatamente daqueles que precisam de assistência, que precisam de atenção e que precisam ter os seus direitos reivindicados. Sim. E uma coisa, você falou duas coisas muito interessantes aí. Então, por exemplo, é uma pessoa muito triste e muito pobre, mas ela não sabe que ela é pobre. Essa pessoa que ela só convive com seus iguais, que ela não ouve opiniões contrárias. E também é, é muito interessante quando eu me posiciono e eu digo assim, olha, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou é, socialista, eu não sou liberal, eu sou cristão. E eu entendo que qualquer ideologia humana que nós coloquemos no centro está assumindo o lugar de Jesus. Então, eu, como cristão, não faço isso. Eu posso dialogar com todos esses temas, mas a minha perspectiva sempre será a cristã. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima de algo que você comentou várias vezes agora há pouco. Nós temos, em quantidade, nós temos uma quantidade significativa de mulheres, nós temos uma predominância no Brasil de negros, né? Porque ninguém pode se considerar branquinho, 100% branquinho no Brasil, grande parte das pessoas hoje, né? Sim, inclusive os brancos aqui do Brasil, na Europa, não são considerados brancos. Pois é, mais um ponto. Então a gente tem esses grupos que, em números, eles são maiorias. Eles são maioria. Né? Mas vou dar um exemplo, eu quero te perguntar mais focado principalmente do negro, porque mulher, a gente sabe que a gente tem uma cultura por trás disso que precisa ser encerrada, Sim. do homem é o melhor, né, sobre a mulher, vou dizer assim, a grosso modo. Mas por que os negros sofrem tanto no Brasil hoje? Tá. Isso aqui é uma coisa que dá para conversar o dia inteiro, mas de uma maneira muito breve seria o seguinte: nós temos ali, entre aspas, o descobrimento do Brasil em 1500 e então se desenvolve naquele século XVI, XVII, XVIII, vão se desenvolver algumas categorias de pensamento sociológicas e filosóficas, né? É claro que esses caras não chamam assim, mas visões de mundo. Então, o eurocentrismo, aquela ideia de que qualquer civilização do mundo é julgada a partir da cultura europeia. A cultura europeia é o topo. Né? Tanto que, se você perceber o mapa mundi, a Europa está no centro e acima, transmitindo essa clara ideia. Nós somos o centro do mundo, nós estamos acima porque nós somos superiores. E então começa um processo de escravidão aqui no Brasil, né? Com a questão indígena. Só que logo se desenvolve uma mentalidade. Em primeiro lugar, você tem vários fatores, né? O índio não tinha uma proteção contra uma proteção imunológica contra as doenças que o branco trouxe. Mas também o índio desenvolveu uma mentalidade de resistência no sentido de que ele não gostava de ele não queria ser forçado a trabalhar e se desenvolveu aquela mentalidade de que ele era preguiçoso, né? É muito bonito falar que o cara era preguiçoso quando ele estava sendo escravizado, né? E eles começam a fugir cada vez mais para o interior do Brasil. E então vem a escravidão negra, né? A escravidão negra, ela matou milhões e milhões de negros durante o processo aí de mais de 350 anos de escravidão, né?
Assim, é assustador. Para você ter uma ideia, nesses 350 anos de tráfico negreiro, a, o negro que saía ali da África, até chegar no litoral africano para ser transportado para os navios negreiros, 50% morria, né? Nem tinha embarcado. 5% morria ali no litoral. E mais ali em torno de uns 10 a 15% morriam nas travessias dos navios negreiros. E existem estudos que comprovam que os tubarões, eles são sazonais, eles são de região, né? Mas que eles já ficavam naquela determinada região por causa dos corpos que eram jogados. Só que, para você ver como é que essa cultura cruel foi sendo desenvolvida. O dono do navio negreiro, ele tinha recebido uma encomenda de 200 negros para serem entregues aqui no Brasil. E ele queria ser pago pelos 200. Então, o que começou a se desenvolver? O cara ficou doente, ia morrer. Antes de jogar ele no mar, se cortava a mão direita para guardar ela, para poder mostrar aqui, ó, embarcou 200. E para ele receber o dinheiro pelos 200. E então, os restantes que chegavam, eles eram vendidos, né, e categorizados entre sadios, adequados. Então, o negócio era tão cruel que, por exemplo, você tem negro para reprodução, você tem negro para trabalhar em mina, porque para trabalhar em mina tem que ser pequeno. Igual bicho, você tem, e o que permitiu isso, né, fundamentalmente? Uma grande discussão que o colonizador estabeleceu. Negro não tem alma. Se negro não tem alma, ele é menos que ser humano, ele é bicho. Então, nós podemos fazer com ele o que quiser. Até que alguns jesuítas começaram a confrontar essa ideia e começaram a exigir uma atitude do Vaticano, né, do Papa. E mais para frente, movimentos negros, não só o Quilombo de Palmares, mas diversos pelo Brasil e outros lugares, começaram a resistir a isso. Mas você tem um olhar de inferioridade. Olha, o negro pode ser escravizado, né? E qual que é o problema? Quando a escravidão no Brasil acabou, que a Lei Áurea ela é uma farsa, na verdade, porque quando a princesa Isabel assinou aquele documento, você tinha menos de 20% de negros que eram escravos. Em 1850, eu acho que uns 3 meses depois que a Lei Eusébio de Queiroz foi assinada, qual que era a Lei Eusébio de Queiroz? Era a lei que proibia o tráfico negreiro. 3 meses depois, eles já começaram a planejar um novo nível de humilhação ao negro. Então foi aprovada a Lei de Terras do Brasil, que proibia, na prática, ela impedia o negro de poder comprar terra. Por quê? Porque antes você pagava por terras através do trabalho. E a lei proibia isso. Só podia comprar no dinheiro. Isso porque eles já estavam pensando naquela época já, nem tinha acabado a escravidão, em chamar colonos, como os italianos, os alemães, para trabalharem no Brasil, para substituir a mão de obra negra. E o negro, ele vai, então, ser impedido de obter terras, ele vai viver nos lugares mais miseráveis. A gente vê aí várias situações de calamidade hoje, né? Como, por exemplo, quem é que mais morre? São homens negros. Qual a maior parte da população carcerária? São homens negros. A maior parte das crianças que estão morrendo aí no Rio de Janeiro, São Paulo, crianças pobres e negras. A polícia tem uma maneira de abordar esse homem pobre e negro que não faz com o homem branco, rico e por aí vai. Deixa eu só abrir um parêntese no que você está falando, que tem muita gente que acha que vive em determinados
reinos, vamos dizer assim, que não consegue entender, quando a gente fala algo da abordagem policial, acha que é a história da carochinha. Eu vou te dar um exemplo prático. Copa das Confederações, né, Sim. 2013. Dentro de 2013, não sei se foi nas confederações ou do mundo, eu acho que foi as confederações aqui no Brasil. Estava eu passando pela Praça 7, vindo para minha casa depois do trabalho, tinha um jogo nesse mesmo dia na parte da tarde, e o policiamento estava reforçado. Havia eu e uma outra pessoa negra comigo. Todos dois com mochila da mesma forma, o mesmo tipo de vestimenta. Adivinha quem foi parado para a revista? O garoto. Exatamente. Então, isso só confirma o que você está dizendo. Isso não é história da carochinha. É fato o que acontece realmente. Sim, e igual a história que você está me contando, eu tenho diversas histórias de colegas que eu conheço que vivenciaram a mesma experiência. Brancos e negros juntos e os negros foram revistados, né? Então, gente, assim, é uma situação muito complicada. O jovem negro é o que tem menos acesso. A gente às vezes fala assim, não, mas existem brancos pobres. Sim, mas em menor quantidade, e mesmo assim, o branco pobre, ele ainda é, e eu estou falando no geral, ok? Ele é menos pobre do que o negro. Ainda assim ele consegue mais acesso do que o negro. Entendeu? Então tem uma série de fatores. Por exemplo, gente, é uma coisa assim, óbvia. Quando eu era um garoto, eu não pensava nessas coisas. Mas depois que eu comecei a refletir, você começa a dizer, gente, é mesmo, olha só. Lá na minha escola, eu estudei em dois tipos de escola. Na particular, até o 7º ano, e depois numa pública, que era uma escola muito boa, mas era uma pública. Bom, a escola pública naquela época era boa. O Colégio Anchieta, que hoje é a Faculdade de Newton Campos, Newton Paiva, só tinha branco. E eu estou falando realmente de só tinha branco. Hoje ainda, as escolas particulares, elas podem ter um ou outro negro, mas a predominância é de brancos. E quanto mais elite ela for, mais branco vai ter, como Bernoulli, como Santa Marcelina, como Loyola, como a escola americana lá no alto do Mangabeiras, o Magno Agostiniano. Mas vá em uma escola pública, seja municipal ou estadual, a predominância é de Sim. negros, ok? De pardos escuros. E aí nós precisamos falar de uma outra coisa também, que é a interseccionalidade, que é a questão quando a questão racial cruza com a questão de gênero. Um grupo que sofre muito, as mulheres negras, né? Entre CEOs, por exemplo, de grandes empresas, você tem uma minoria que é mulher. E essa minoria é branca, e elas passam a se comportar como homens, se tornam um grupinho fechado, e elas não permitem acesso de mulheres negras. A política é um exemplo. Sim, é uma coisa muito interessante, né? Vou contar uma experiência aqui caseira. A Tatiana, ela, durante muito tempo, você vai lembrar, ela sempre teve cabelo liso, né? Ela mantinha o cabelo liso. E eu sempre falava com ela, Tati, assume seu cabelo é tão lindo, encaracolado, papapá, até que um dia ela resolveu assumir o cabelo dela, black, encaracolado, naquele dia. E só naquele dia ela se tornou negra. Ela passou a ser vista como negra. Pois é. E aí, eu não vou me ater só a esse grupo. Eu quero ampliar um pouquinho e trazer dentro desse conjunto de informações que a gente tem. Quando a gente fala, como eu disse no início, a gente tem que entender a história para entender o que acontece hoje, para a gente conseguir mudar.
porque isso não Sim, vai acontecer se você não entender. Ah, é muito vitimismo, é muito mimimi e tal. Não, existem situações que são muito complexas para gente conversar e entender isso de uma forma rápida. Mas aí, eu, Juliano, quero levar para um outro grupo. A gente tem o grupo LGBT. certo. E vou trazer para o cristianismo, tá? Porque hoje, volto a dizer, essa polarização, a gente tem negros indo para um lado, brancos indo para o outro de novo, né? A gente acha, eu, na minha visão, tá, Douglas? Eu tô colocando isso para você rebater, concordar ou discordar de mim. Eu vejo que a gente tem negros radicalizando de um lado, a gente tem comunidade gay radicalizando de um outro lado, o cristão, não vou chamar de cristão, gente, eu falo cristão só para sentido figurado, que para mim isso não é cristianismo. O cristão ou religioso, na outra ponta, polarizando também ali entre você pode, você não pode, você deve, eu tenho razão. Peraí, voltou? Não estou ouvindo. Voltou ao áudio? Gente, opa, durou até muito tempo, né, gente? Vamos lá, vamos voltar com ele aqui. Voltou agora? Tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Beleza. Então a gente tem esses grupos se afastando. Ao invés de se unir, eles estão se afastando, né? E aí, quando eu vou falar da comunidade LGBT, eu falo que foi criado, né, recentemente, no meu ponto de vista, Douglas, não sei se eu estou correto, a religião se tornou inimiga do gay. Por certos movimentos que fomentaram que os gays são um problema na sociedade. Os gays estão contra Jesus, vamos dizer assim. Né? Então a gente viu passeatas de evangélicos contra gays. A gente vê, e isso fomentou, a falta de amor foi tão grande, que isso eu vejo que fomentou um ódio, uma raiva também do outro lado com o evangélico, com o religioso. A gente estou usando esses termos para tentar agrupar um determinado grupo que eu não considero cristão em si, tá? Então, quando aconteceu isso, eu falo que ao invés de unir, a gente separou. Aí a minha pergunta para você você vê dessa mesma forma e como que a gente consegue resolver isso? Porque todo mundo está se afastando de uma forma tão grande, as coisas estão seguindo um caminho tão complicado que você vai olhar o cristão em si está esquecendo do que realmente é ser cristão, que eu acho que o cristão que é responsável por, não falo resolver, mas minimizar essa situação. O áudio deu problema de Tá novo aí no ouvindo? finalzinho. Voltou? Eu falo que o Voltou. cristão, ele não vai mudar isso, mas ele é um agente de mudança. Sim, Então, poxa, como resolver isso? sim. Ó, eu queria começar só fazendo um breve comentário sobre o início. Então, eu acho que eu tenho reservas, como eu já falei, com o pensamento desses Sim. diversos movimentos, né? Mas é muito complicado. Às vezes eu procuro me colocar no lugar de você viver aí 400 anos sendo vilipendiado, humilhado, né? Eu me lembro muito bem, minha tia, uma pessoa muito boa, né? Ela um dia querendo fazer um elogio a uma pessoa negra, ela disse, né? Até que esse preto, né? Ele tem alma branca, né? É, é, Sabe o que que é? Eu ouvi um cara muito sensacional, o Silvio de Almeida, que é um professor, um doutor, que trabalha muito com essa área no movimento negro. E ele disse, o racismo ele é estrutural, ele está nas estruturas da sociedade. E muitas vezes as pessoas, eu gostei muito do que ele falou, elas não estão sendo racistas intencionalmente. E por isso que às vezes o brasileiro tem tanta dificuldade de assumir o seu racismo. É porque aquilo está tão incrustado na, nas estruturas sociais que ele não consegue perceber. E então, às vezes,
é fácil, dá para entender por que pessoas negras, mulheres negras, homens negros, eles agem como agem, porque é um mecanismo de defesa, né? Mas é mais difícil entender por que o branco age como age, e continua agindo, e continua negando, e por aí vai. E aí tem essa questão tão complexa aí, que é a questão LGBT, né? LGBTQI+. Eu entrei nesse mundo quando meninas começaram a me procurar para me cuidar delas. Eram adolescentes Tá, que deixa eu estavam só abrir um passando por parênteses. isso. Pessoal, o Douglas, como eu falei antes, quando eu conheci, eu tinha meus 10, 12 anos, desde essa época o Douglas trabalha com juventude, o Douglas tem uma experiência, tem uma bagagem de auxílio a jovens, de assistência a crianças, jovens e adolescentes, né? Vou ampliar isso aí. Pode continuar. Sim. E aqui a gente, eu acho que, eu sempre falo o seguinte, você precisa como cristão ser verdadeiro, mas a verdade, ela pode matar, assim como a mentira mata. Existem pessoas e cristãos também que usam a verdade para ferir, para detonar a pessoa. Continua sendo verdadeiro, mas ela está usando a mentira, eu diria, com os propósitos de Satanás. Né? O propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Você pode falar a verdade com amor, e eu sempre falei para aquelas meninas, né? Foram principalmente meninas, e muitas meninas que me procuraram nessa área, alguns meninos, e eu sempre deixava muito claro, a minha posição é essa: olha, eu não concordo com a prática homoafetiva. Mas eles e elas tinham muita clareza do amor que eu tinha e tenho por eles, porque muitos estão com 30 e poucos anos, e eu ainda Conhecemos vários, converso né? com Da eles. nossa época. E aí, a questão LGBTQ, você falou assim, como esse negócio de hoje, tá? Na verdade, em algum momento o cristianismo começou a odiar essas pessoas, né? Então, nós temos ali, no período medieval, muitos registros históricos falando sobre isso. No período moderno, né, as diversas denominações que começaram a surgir da Reforma Protestante. O religioso, historicamente, ele sempre teve muita dificuldade, né? O Islã é mais terrível ainda. É, Sempre teve muita dificuldade de lidar com esse grupo. É, e, e, e olha, a gente precisa separar a prática dessas pessoas. Eu posso não concordar, como eu não concordo com um tanto de gente aí que é mentiroso, e eu estou falando de mentiroso mesmo, é viciado em mentira, e uma série de coisas, e eu estou ali convivendo com eles, eu converso com eles, eu dialogo com eles, e por aí vai. Agora, eu reconheço junto com você que de alguns anos para cá essa coisa tem se tornado pior, né? E é por causa da questão da polarização. Bom, quando é que isso começou a ficar pior? Década de 60, Estados Unidos. Por quê? Porque ali a gente tem os movimentos dos direitos civis, né? Primeiro, o movimento dos direitos civis negros, né? Você tem o Malcolm X, que é um muçulmano de um lado, com a política da violência, vamos dar para o branco aquilo que ele está dando para a gente, vamos cobrir ele de pancada. E do outro lado nós temos o pastor batista, o Martin Luther King Jr., né? Vamos com a política de não violência, nós não vamos nos tornar iguais a eles para conquistar nossos direitos. E, embarcando nisso, você tem a questão LGBTQI+, surgindo ali, um movimento onde essas pessoas estão lutando pelos seus direitos. E isso aqui é muito importante, sabe, Juliano? Porque os cristãos, eles esqueceram que o Sim. Estado é laico. Né? Desculpa, eu vou citar esse nome, se você quiser você me corrige depois, você edita lá no YouTube. Mas, por exemplo, a ministra Damares Alves, ela esqueceu que o Estado é laico. Somos terrivelmente evangélicos. Ok? Isso, como diversos ministros. Você é petista? Não.
Eu Mas isso sempre é um critiquei exemplo o de petismo. polarização. Ah, não, se você não está se você não Exatamente, está comigo, você está contra mim. Não é assim. exatamente, não tem nada a ver. Então, o que, que acontece? É, existe uma coisa muito terrível acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, em diversos países do mundo, que é negar a essas pessoas os direitos que elas têm como cidadãos. É como se houvesse um movimento para tratar elas como cidadãos de segunda classe. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o Juliano ele paga os impostos dele. Eu pago os meus impostos. Todo mundo paga os impostos. Essas pessoas, independente da opção sexual delas, Sim. elas também pagam os impostos delas. A questão é por que que o Juliano ele pode ter mais direitos do que elas. Então, por que que o Juliano ele pode sair com mais tranquilidade pela rua do que um LGBT? Porque a população LGBT é uma das maiores vítimas de violência nas ruas, né? Então, a questão da segurança, a questão da saúde, a questão dos presídios, né? Que uma violência brutal acontece com eles e pouca coisa é feita. Uma outra coisa é casamento é uma coisa religiosa, ok? Então vamos deixar de lado. A união estável, eles têm direito a isso. É uma coisa civil. Por que que eles não podem adotar? Eu tenho muito carinho por essa questão da adoção, né? Nós temos uma criança aqui com a gente que nos adotou como pais. Foi uma adoção tardia. Ele chegou com 11 anos de idade aqui. Estatisticamente, ele tinha 0,5% de chance de ser adotado. E isso acontece com diversos lá. O grupo que mais adota crianças nessa faixa de idade são homoafetivos. Então, o que eu estou tentando dizer aqui, de uma maneira desorganizada, vamos organizar isso, é o seguinte. Eu posso ter discordâncias das práticas como religioso, e eu tenho discordância. Isso não é, dentro da minha perspectiva cristã, a prática não é aceitável, ok? Mas eles devem ter todos os direitos civis que todos os cidadãos aqui do Brasil têm. Por quê? Porque eles são cidadãos. Entende? E isso é muito difícil para um evangélico, para um católico praticante ouvir. Mas é uma realidade. Eles são cidadãos, gente. Eles devem ser respeitados. E você está me ouvindo falar muito sobre a questão de prática. Eu discordo da prática. Então, eu já vou esclarecer para você por quê. Eu tenho o seguinte pensamento. Eu acredito que tem pessoas... eu acredito que Deus ele pode mudar o que ele quiser. E eu acredito que tem pessoas que elas se identificam como homoafetivos, mas elas não são. Porque a mídia fica massacrando tanto os nossos jovens, os nossos adolescentes, que, por exemplo, se ele se sente inseguro em alguma coisa, não, é porque você é gay, é porque você é lésbica. E muitas vezes, você tem um jovem simplesmente passando por aquela fase da afirmação de sexualidade. Ok? Mas ok, vamos supor, né? Então você tem a pessoa que é homoafetiva. Eu acredito no seguinte, que é possível uma pessoa ser gay, homoafetivo, amar profundamente Jesus e amar Jesus profundamente ao ponto de dizer a prática da homoafetividade na Bíblia é condenada como pecado, então eu não a praticarei. Eu vou viver, por exemplo, uma vida de celibato. Por quê? Porque ele não consegue sentir atração por mulher ou por homem. Né? Nós temos diversos casos assim. Né? Tem um pastor, eu me esqueci o nome dele, lá na Inglaterra, que é um cara muito abençoado, e que ele é homoafetivo. Né? Mas ele
vive uma vida de celibato, porque ele diz que a identidade sexual dele é muita coisa menor do que Jesus. Jesus é mais importante. Então ele submete a identidade sexual dele a Jesus. Né? A gente tem um padre maravilhoso que morreu em 97, chamado Henri Nouwen, e que era a mesma coisa. Então, nós podemos ter pessoas que elas têm atração pelo mesmo sexo, mas que elas vivem vidas plenas no Evangelho porque elas submetem a identidade sexual delas a Cristo Jesus. Pois é. E aí, a gente está chegando na reta final da nossa conversa. Aí a gente tem uma coisa, Douglas, que eu quero colocar para você, que nesse resumo seu sobre isso, você colocou duas coisas: o amor e a escolha. E eu acho que o cristão, eu acho não, tenho certeza que o cristão, ele está esquecendo essas duas coisas quando ele olha com um olhar preconceituoso, quando ele não procura entender o que levou àquela situação, como a gente falou no contexto histórico lá atrás. O cristão está mais preocupado, o cristão não, eu falo que a religião, né, a religiosidade cegou o cristão em sua grande maioria não, em uma parte deles. Então a gente vê, eu já vi casos de uma pessoa virar e falar assim: ah, mas não vai dar certo porque é preto. Ah, aqui em casa não entra porque é gay. Ah, na igreja não pisa porque é gay. A minha pergunta é: onde está o amor? Onde está o ensinamento de Jesus nisso? Né? Eu acho, Juliano, que tem algumas coisas que vão até além disso, né? Porque a realidade é a seguinte: nós não somos. Você ter bases, você ter uma sociedade que tem bases cristãs é uma coisa. Você ser cristão é outra coisa. E tem coisas, como eu te disse, que elas são muito estruturais, né? Então, eu vou te dar um exemplo muito simples, mas que mostra essa questão do machismo de uma maneira gritante. Eu vou ajudar a minha esposa a arrumar a casa. Você vai o quê, querido? Ajudar sua esposa a arrumar a casa? A lavar as vasilhas? Mas desde quando que a casa é dela? Existe um discurso machista implícito aí que diz o seguinte: olha, a função de arrumar a casa, de deixar a casa ajeitada no jeito, os afazeres de casa é da mulher, seja ela esposa ou filha. Mas eu ajudo, olha que legal que eu sou. Não, um lar é feito de esposa, esposo, filhos e filhas, e todos colaboram. Mas a gente, enquanto a gente não parar para pensar nessas pequenas coisas, como que é fácil fazer piadinhas com negros, com mulheres, e por quê? O que está por trás? Então, por exemplo, podem até dizer, esse cara está exagerando, mas, por exemplo, comportamentos entre torcidas, né? As Marias, a Geilo, nenhum cruzeirense chama a torcida do Atlético de Geilo e atleticano chama a torcida cruzeirense de Maria. Tipo assim, não, é porque eu estava querendo te elogiar, é para poder ofender. É como se fosse tipo assim, olha, eu vou te xingar da pior coisa que existe. Eu vou te chamar de gay. Então, essas coisas elas estão incrustadas na sociedade, né? E é uma sociedade do ódio, uma sociedade da raiva, uma sociedade raivosa, uma sociedade que o brasileiro ele leva muitas coisas para o lado pessoal. Ele tem muito isso, né? Como ele é muito caloroso, então ele tem muito essa coisa. E a gente precisa aprender que quando nós estamos conversando, nós estamos falando sobre ideias. E eu posso discordar do Juliano, ele pode discordar de mim, não tem nenhum problema. E no final das contas a gente vai se abraçar, agora não, né? Porque está na época da pandemia. E vai se respeitar. Então não tem nenhum problema. Mas você veja, quantas pessoas tiveram que... Quantos
homoafetivos, quantos negros, quantas mulheres tiveram que morrer, tiveram que sofrer diversas coisas, atentados. A Lei Maria da Penha, no final das contas, ela foi aprovada porque a Maria da Penha foi parar numa cadeira de rodas. Depois de ser espancada, 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 espancada. E tem gente que fica zombando da Lei Maria da Penha ainda. Entendeu? Quantos negros tiveram que morrer para que... a gente está vendo o caso do George Floyd e de outros negros nos Estados Unidos e de garotos aqui no Brasil. E o racismo continua, as práticas racistas e por aí vai. Então, eu às vezes eu tenho a sensação de que vai além da falta de amor. É uma questão de que você diz, eu sou cristão, mas você tem uma cosmovisão pagã. Você não tem uma visão de mundo cristão. Você tem uma visão de mundo pagão. Você está falando agora de questão do ajudar na casa, etc. A Isabela Graal mandou aqui. Quando eu ia para a faculdade à noite, me perguntavam com quem meus filhos ficavam. Com o pai, horas. Qual é o problema? Qual é o problema? Com certeza. E eu... É óbvio. Entendeu? A Tatiana, durante muito tempo, ela teve que estudar na Dom Cabral. E eu falava assim, Tatiana, vai estudar. E eu ficava com a Emanuel. Tem mulheres hoje saindo para o mercado de trabalho e o pai ficando em casa tomando conta de casa. Qual que é o problema nisso? Sim, uma mulher maravilhosa, e a gente tem que se orgulhar muito dessa mulher, que é uma cientista lá da Escócia, que está liderando uma das melhores equipes de pesquisa contra a Covid. Está liderando 100 pessoas. Ela conseguiu colocar 97 mulheres na equipe. Né? Uma coisa sensacional que foi feita. O marido dela parou de trabalhar para poder cuidar das crianças. Pois é. Ele não deixou Não, de ser e homem detalhe, por causa disso. a Isabela completou aqui, falavam que eram filhos de chocadeira. Olha para você ver o nível do... eu ouvi, várias vezes eu ouvi falar, poxa, você vai fazer afazeres de casa, isso é coisa de mulherzinha. Quantas vezes, ou é coisa de boiola, vamos falar a forma chula, mas sabe? Então, pra gente fechar, Douglas, eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer uma afirmação, tá? Gente, se você que está assistindo não considera o gay, não considera o negro, não considera que existe realmente essa necessidade de transformação, você precisa de conversão. Você precisa se tornar cristão de verdade. Porque o que a gente está conversando aqui não é uma historinha de como é que fala? De vitimismo. Não. Isso é fato. Isso acontece. Então, eu estou falando isso, Douglas, porque eu conheço muitos cristãos que acompanham a gente, que têm comportamentos que não deveriam ser e mostram que são nem um pouquinho cristãos. E eu não preciso falar o que são, não. Né? Tá me ouvindo? E agora? Voltou? O áudio. Voltou? Caiu. Voltou não. Então, gente, eu tô conversando com vocês aqui, eu tô falando com vocês a respeito do comportamento cristão, que é necessário entender o porquê, como, onde, olhar com outro olhar, para que a gente consiga fazer com que as coisas sejam diferentes. Ter o comportamento cristão é mudar de atitude. Não é simplesmente achar que Voltamos. Ok. Ótimo. Eu estava falando com o pessoal aqui enquanto você voltava, que a gente tem que mudar de atitude. O nosso pensamento tem que mudar. Senão, você não está fazendo como Cristo. Você não está sendo cristão. Ser cristão é uma escolha. E se você quer ser cristão, você tem que primeiro abrir mão de muita coisa que você faz hoje. Né? Isso é muito sério. Eu estava conversando com você quando o áudio caiu, que eu estava falando de novo. Caiu de novo o Oi, áudio. tá me ouvindo? Que áudio terrível. Tá me ouvindo? Ouvi. Agora sim, beleza. Eu estava falando com você um pouquinho antes pra gente finalizar, eu estava falando um pouquinho antes sobre essa mudança de comportamento. Sumiu de novo. Oi, tá me ouvindo? É alguma coisa aí. Tá me ouvindo?
Tô bem longe, mas tô. Tá, eu vou chegar um pouco mais perto da câmera, pessoal, para ele me ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá. Para a gente finalizar, é, como que você orienta, o que você sugere? Vou voltar com ele, Tá. Ó, gente. você mexeu, voltou. Voltou e agora? Agora voltou. Beleza? O que que você orienta, você como uma pessoa que está ligado ao pensamento, à mudança de atitude, você é uma pessoa que... Sumiu de novo. É Tá, muito estranho isso. peraí, gente, deixa eu ver Isso. se por último agora a gente consegue voltar com ele para a gente encerrar, e eu vou mudar essa estrutura nossa. O que que acontece? O programa só transmite via Skype. Então eu vou mudar essa transmissão, ver se eu consigo mudar essa transmissão para o próximo, para isso não acontecer com frequência. Só esperando ele voltar aqui. Espera aí. Aí, tá me ouvindo? Pode perguntar. Vamos lá, rápido. Para a gente finalizar, as pessoas têm uma... A gente vê que a sua forma de agir, o seu comportamento é em defesa dos grupos, é uma atitude cristã, é uma forma você trabalha o pensamento como a reflexão para que as coisas se transformem. O princípio cristão é o básico disso. Para quem tem essa dificuldade, para quem tem arraigado o preconceito, a discriminação, o que que você sugere, o que que você indica para que essas pessoas possam começar a transformar o pensamento e que elas possam mudar de comportamento efetivamente? Tá. Olha só. É uma coisa muito difícil, Sim. tá? A sua alma começa a ficar, se ela não ficar atormentada, tem algum problema. Minha alma, no início, ficava muito mais atormentada, fica ainda. Então, às vezes, eu fico investigando, eu paro para pensar, e quanto mais você pensa, você vai vendo que tem pequenos detalhes ali. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, na questão racial, que existem pessoas, que todo mundo é racista. Todo mundo é. Porque o racismo é estrutural. Mas que tem pessoas que são mais racistas, outras que são menos. E você vai percebendo aos poucos isso. Uhum. Você vai percebendo na dificuldade de conversar sobre o assunto. Às vezes, por exemplo, uma coisa muito interessante que fala de um outro assunto, de machismo. Estava conversando com um amigo meu outro dia, e tem esses jogos super interessantes de videogame, de celular, e a gente gosta e tal. Então tem sempre as personagens femininas e as masculinas. Às vezes, como que a personagem feminina que ela chega ali, te arrebenta e tal, como que ela é tratada? Né? Você vê as pessoas reagindo em jogos de videogame, de computador, de celular, falando para aquelas personagens, sua vagabunda, sua filha disso e daquilo. E eles. E pro personagem masculino, seu filho da. Olha, é sempre uma carga que é jogada sobre a mulher. Então, o que que eu penso muito? Que você precisa fazer esse exercício de conscientização, você precisa começar a ler, e você vai ler muita coisa que você não vai concordar, os teóricos, alguns teóricos negros, e você vai ver também muita coisa legal que você vai concordar, dos gays também, das feministas. Eu não sou um feminista, eu não sou um cara de movimento negro, não sou uma pessoa de movimento LGBTQI, mas eu acolho todas essas pessoas, com base na minha visão cristã. E aí você vai percebendo no Evangelho que Jesus é assim. Não é possível que a gente não consiga fazer uma leitura dessa. Jesus, quando veio para a Terra, os religiosos, eles eram machistas. Nós temos uma sociedade que nós chamaríamos hoje aquela sociedade de patriarcal, de machista. E Jesus, ele é profundamente acolhedor com a mulher. Né? Uhum. Você tem três situações dramáticas ali que são muito interessantes. A primeira situação é a mulher do fluxo de sangue. Ela era impura, 12 anos, sem convivência social, cara. Você não sabe, nós estamos aqui há 3 meses isolados e estamos endoidando. A mulher estava 12 anos. 12 anos, era impura, não podia receber as bênçãos da religião dela porque era considerada impura. E Jesus não teve nenhum problema com o toque dela. O toque dela nele a curou. E ele exaltou a fé dela. Né? Uma outra coisa fundamental ali é a mulher pega em flagrante adultério. Aqueles caras quebraram a lei.
A lei diz que tinha que pegar a mulher e o homem e que tinha que levar para fora dos muros da cidade e apedrejar os dois. E eles apresentaram só a mulher. Quando Jesus dá a resposta que ele deu, ele está dizendo assim: o adultério dela é igual ao pecado de vocês. Não tem categoria para mim, não tem categoria para Deus. E eu realmente sou apaixonado com a questão, né, que eu já falei aqui da Maria Madalena, né, de como ele lida com a Maria Madalena, uma mulher, uma prostituta e uma endemoniada com 7 espíritos imundos, e ele não só liberta, ela converte e se torna discípula dele. Então, assim, Jesus é isso. Né? E Paulo, ele tem uma fala muito interessante que tem a ver com o que nós falamos. Esse cara que é acusado de ser machista, que é acusado de ser isso, de ser aquilo. Em um dado momento, lá em Gálatas, no capítulo 3, ele diz assim: não existe judeu e nem grego, não existe escravo e nem livre, não existe nem homem e nem mulher. Por quê? Porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Ele estava dizendo que não tem essa coisa de barreira nacionalista, não tem essa coisa de barreira que envolve condição de liberdade, condição social e nem de gênero. Para Deus, todos nós somos um. E é por isso que é uma coisa muito interessante. O cristianismo era tido naquela época como a religião dos fracos, porque ele era a única religião que acolhia escravos e mulheres. E as elites romanas, elas odiavam religiões assim. E Paulo está dando uma resposta a uma oração que era uma bênção da manhã, que os judeus faziam. Eles oravam dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou pagão, eu não sou escravo e eu não sou mulher. Né? E a resposta de Paulo é aquela lá em Gálatas 3:26. Então essa tem que ser a nossa resposta hoje. Nós podemos não ser mulheres, negros, gays, mas nós somos chamados de forma missional por Jesus para amá-los. É isso. Douglas, quero te agradecer pelo tempo, por essa aula que você deu aí pra gente. Eu gosto de falar que eu sou o primeiro que preciso aprender, né? Eu venho refletindo sobre o que tem acontecido no mundo hoje e tenho visto que eu tenho muito para melhorar, muito para mudar. Eu tenho que entender e ver as pessoas com outro olhar. Isso é um exercício diário, isso não é algo que vai acontecer assim. É uma vida inteira. Exatamente. E só abrindo um parêntese aqui, só deixar, eu já vou falar de novo, gente, da minha avó. Minha avó é a mais coruja de todas, o Douglas conhece. A Delva já tá com 80, eu gosto de falar, tá com 80 anos, um dia eu vou ter que trazer ela na live. Toda live ela participa e comenta. Como ela te conhece, ela mandou aqui: Pastor Douglas, que ensinamento que eu nunca ouvi dentro da igreja. Olha o quanto isso é importante, né? E eu acho que só reforça esse projeto. A gente precisa discutir, a gente precisa falar mais das coisas que não são faladas dentro da igreja. E quero te agradecer que a gente aprendeu muito com você. Vou te convidar outras vezes para a gente falar com outros temas. Agora foi uma forma mais rasa, foi uma forma mais simples, mas depois a gente vai conversar com mais calma, trazer, né, uma outra live para o pessoal entender e aprender mais um pouco, né? O nosso tempo já está bem extenso aí, a gente está com 1h10 de transmissão. Quero te agradecer mais uma vez. Eu queria agradecer, quero mandar, né, um abraço para sua avó, né? Que Deus te abençoe, viu, minha irmã, com aquela bênção que enriquece e que junto com ela não acrescenta dores. Quero agradecer o Juliano pela paciência, todos que estão aí com a gente, né? E estamos sempre à disposição. Com certeza. Muito obrigado, Douglas. Vamos conversar, assim, sobre outros temas em breve. Pessoal, lembrando que provavelmente a gente sempre avisa uma semana antes, vamos fazer uma outra live na próxima semana, seguindo um pouquinho sobre o tema. Eu estou conversando com uma pessoa, a Adriana, não sei se você lembra, a Adriana do EFATá. A gente eu estou conversando com ela para a gente falar sobre inclusão social na próxima live. E estou só dependendo da agenda dela. Se tudo der certo, semana que vem a gente faz uma live com ela. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Amanhã pela manhã essa live está disponível no YouTube, tá ok? E quero lembrar a vocês que transformação é diária. A
transformação é constante, tá? Não se esqueçam disso. E se você ainda tem dificuldade, problemas de entender o próximo, joelho no chão, Bíblia, pede para Deus que Ele vai te transformar. Como me transformou, tem me transformado, como tem transformado Douglas, tem transformado outras pessoas que nos acompanham, com um olhar diferente. E lembre-se, você está na rede social, não significa que você é maior ou melhor que ninguém. Se você toma partido contra alguém, vamos refletir. Tá certo? Pessoal, uma boa noite para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Aquele abraço. Douglas, obrigado.